O que é o PIB, o tal do Produto Interno Bruto, né? Que a gente tanto ouve falar, né? Especialmente em noticiários, né, sobre economia. O PIB ele representa, né, o total de produtos e serviços, total de bens e serviços produzidos em um determinado país em um determinado período. A ideia, né, é que eu consiga ter um indicador de comparação entre o crescimento da minha produção de bens e serviços em relação a anos anteriores, né, em relação a períodos anteriores, trimestre, quadrimestre, mês, e até em relação a outros países, né, que não é uma comparação muito correta de ser feita, mas no geral, né, a gente vê isso no noticiário econômico. A ideia é a seguinte: tudo que o país conseguiu produzir, né, pela ótica do valor adicionado, uma medida das Nações Unidas, né, e de forma bem simplificada, né, a ótica do valor adicionado quer dizer o seguinte: tudo o que eu produzi, né, em termos de valor, descontado tudo o que eu utilizei como insumos de produção. Por exemplo, eu contabilizo um veículo no PIB, mas eu preciso descontar desse veículo a quantidade de aço, borracha, plástico, materiais eletrônicos, até os royalties que são pagos à montadora. Tudo isso precisa ser descontado desse produto final, sob pena, né, da gente cometer um equívoco chamado dupla contagem. Eu vou contabilizar, hipoteticamente falando, esse é um exemplo bem comum que a gente utiliza nas aulas de economia. Eu vou contabilizar o número de pães que foram produzidos, mas eu preciso descontar a quantidade de trigo, horas de trabalho, o tempo que aquilo ali consumiu de energia elétrica, tudo isso, né, da produção final de pães. Senão eu vou contar duas vezes. Eu vou contar o pão e vou contar o trigo que eu utilizei nesse pão. E aí eu vou ter o chamado problema da dupla contagem, né? O PIB parece muito maior do que ele de fato é. Então a ideia é, sobre a ótica do valor adicionado, você conseguir dizer quanto que um país produziu a mais, né, de bens e serviços em um determinado período. E o objetivo principal dele é literalmente um indicador para que eu possa acompanhar crescimento ou decrescimento, né, da produção de bens e serviços.